colegas parlamentares e o povo brasileiro que está acompanhando mais esta sessão da Câmara Federal. Desde o último domingo à noite, o Brasil está debatendo, alguns tentando justificar o injustificável, outros estarrecidos, aquilo que provavelmente entrará para a história como uma das mais graves violações do papel da justiça no nosso país. É disto que nós estamos falando, deputado Afonso Florencio. E diante desta gravíssima violação do uso deste conceito tão fundamental numa democracia, que é o papel da justiça, onde quando surgem querelas, alguns podem acusar, outros podem e devem defender, mas alguns que estão com este poder que é concedido pelo povo brasileiro são os juízes de uma situação. E neste caso específico que nós estamos debatendo, aquele que era juiz, que talvez nunca tenha sido juiz, mesmo no tempo que usava a toga, que chama-se Sérgio Moro, usou o seu papel como juiz para interferir na disputa político-partidária, na disputa pelo poder no nosso país. E utilizou, em conluio com um setor do Ministério Público, o setor que conduz a Lava Jato em Curitiba, especialmente liderado pelo procurador Dallagnol, usou aquilo que se chama a parcialidade, a decisão de caráter engajado dentro da disputa partidária. Porque eu pergunto para os parlamentares que tentam defender Moro aqui, se eles aceitariam a ideia de que um juiz que estivesse lidando com uma causa onde eles são acusados, fosse lá combinar o que fazer com a pessoa que acusa cada um de vocês. O que Moro fez é um crime inominável. E, aliás, não há nenhum jurista de renome neste país, deputado Daniel Almeida, que tenha vindo a público para defender Moro. Eu vejo alguns com uma defesa fanatizada e preconceituosa, e, aliás, vou criticar da tribuna a deputada Joyce Hasselmann, que é líder do governo Bolsonaro, que postou um Twitter com a seguinte bobagem escrita para fomentar ódio, intolerância e preconceito. Disse a deputada Joyce Hasselmann: informações privadas das vítimas, que ela chama de vítima aquele que cometeu os crimes de manipular a justiça, que é Sérgio Moro. E ela diz que as informações privadas das vítimas aparecem no The Intercept, site esquerdista até a medula. Não, deputada Joyce, o The Intercept é um site altamente reconhecido no mundo inteiro pelas reportagens que já fez. E ele recebeu, sim, de uma fonte que ele deve manter em sigilo, materiais importantíssimos que vão dar ao Brasil a oportunidade de passar a limpo aquele golpe contra a democracia brasileira. O golpe que está permitindo uma série de desmandos e o golpe, a ação de Moro e Dallagnol, que era o do Comitê Central de Jair Bolsonaro. E, aliás, Moro recebeu o prêmio para ser ministro da Justiça do país e depois, segundo diz Bolsonaro, iria direto para o Supremo Tribunal Federal. Mas é pior o que diz a líder do governo Bolsonaro. Bota ela, ponto 3, acusando
fazendo disto uma acusação de que um colega nosso, com quem eu quero me solidarizar desta tribuna, David Miranda, deputado federal que honra o mandato que recebeu do povo carioca. Pois bem, a deputada Joyce Hasselmann diz que ele ganhou a vaga numa operação obscura e que seria motivo de acusação da parte dela que ele é casado com Glenn Greenwald, que é o jornalista que coordena o trabalho do Intercept no Brasil. Deputada, pare com preconceito. Deputada, suba àquela tribuna para falar das coisas que Moro diz nesta troca de mensagens que ele fazia com Deltan Dallagnol. Suba naquela tribuna para explicar como é que foi o conluio que foi feito entre Moro e Dallagnol para acusar sem provas o presidente Lula e condenar o presidente Lula sem prova para retirá-lo da eleição, para abrir as portas para que Bolsonaro fosse presidente da República. Ninguém vai calar o debate do Brasil. Moro deve ser afastado do Ministério da Justiça, porque a Polícia Federal não pode ser comandada por alguém que está sendo investigado. Moro será investigado nos próximos meses. Por que disse isso? Como fez isso? Quais foram os diálogos? Todas as manipulações que ocorreram em diferentes partes do processo. Então, senhor Sérgio Moro não pode ser ministro da Justiça de todos os brasileiros e nem pode continuar coordenando a Polícia Federal. Eu peço 1 minuto para concluir, presidenta. Concluo, presidenta. Obrigado pela tolerância de 1 minuto. E digo desta tribuna, para as milícias digitais rebaixadas da extrema-direita neste país, vocês não vão impedir a liberdade de imprensa e a divulgação de todo o material que o The Intercept tem em mãos. Vocês não vão impedir um debate amplo no Brasil sobre o que foi o caso mais grave de manipulação da Justiça e do Ministério Público, em nome daqueles que querem um Ministério Público de fato independente e atuante, daqueles que, como eu, querem uma justiça independente e atuante. Nós temos que investigar a fundo toda esta troca de mensagens e toda esta manipulação que foi feita dentro deste processo conduzido por Moro e Dallagnol.